O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que reduz benefícios fiscais e amplia a tributação sobre setores estratégicos da economia, como casas de apostas, fintechs e operações financeiras. No entanto, ao sancionar o texto, o presidente vetou um trecho que, segundo o governo federal, poderia abrir caminho para o resgate de verbas ligadas ao chamado orçamento secreto. A decisão trouxe novamente ao centro do debate político a discussão sobre transparência no uso de recursos públicos, o papel do Congresso Nacional na destinação de emendas parlamentares e os limites impostos pelo Supremo Tribunal Federal após declarar o orçamento secreto inconstitucional. A lei sancionada integra o pacote econômico do governo voltado ao aumento da arrecadação federal a partir de 2026. Entre os principais pontos estão a redução linear de aproximadamente 10% nos benefícios fiscais concedidos a empresas e setores específicos da economia, além do aumento da carga tributária sobre apostas esportivas, conhecidas como bets, e sobre instituições financeiras de tecnologia, as chamadas fintechs. Apesar disso, o foco político da sanção acabou sendo o veto presidencial a um dispositivo incluído pelo Congresso durante a tramitação do projeto. O trecho permitia a revalidação de valores conhecidos como restos a pagar, que são recursos autorizados em anos anteriores, mas que acabaram cancelados por falta de execução dentro do prazo legal. Na prática, esse dispositivo abriria a possibilidade de reaproveitar recursos de emendas parlamentares que não chegaram a ser utilizados, inclusive valores ligados ao orçamento secreto. Esse mecanismo foi revelado em investigações jornalísticas e posteriormente derrubado pelo Supremo Tribunal Federal por falta de transparência e controle público. Segundo dados utilizados na apuração que embasou o veto, apenas no ano de 2024 foram cancelados cerca de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares não executadas. Desse total, aproximadamente 2 bilhões e 200 milhões de reais estariam relacionados ao orçamento secreto. O texto aprovado pelo Congresso permitia que esses recursos fossem reutilizados até o fim de 2026, mesmo em casos em que as obras não haviam sido iniciadas ou sequer licitadas. Além disso, os valores poderiam ser redirecionados para outros projetos e até reunidos entre diferentes emendas, criando novos repasses com regras mais flexíveis. Para o governo federal, essa flexibilização representava um risco jurídico e institucional. Em mensagem enviada ao Congresso Nacional, o presidente Lula justificou o veto afirmando que o dispositivo poderia gerar insegurança jurídica e contrariar decisões já tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Entre os fundamentos apresentados pelo governo está uma decisão cautelar do ministro Flávio Dino, do STF, que havia suspendido o dispositivo semelhante por entender que ele poderia, na prática, ressuscitar o orçamento secreto sob outra forma. O orçamento secreto recebeu esse nome por permitir que parlamentares destinassem grandes volumes de recursos públicos sem que seus nomes fossem divulgados como autores das emendas. O modelo foi alvo de críticas de órgãos de controle, entidades da sociedade civil e da própria Corte Suprema, que apontaram violação aos princípios da publicidade e da moralidade administrativa. Apesar do veto agora anunciado, o governo reconhece que existe outra legislação em vigor que permite a recuperação parcial de recursos cancelados, desde que sejam respeitadas regras mais rígidas. Entre essas exigências estão a comprovação de início de execução das obras e a manutenção do objeto original da emenda. O dispositivo vetado iria além dessas regras, ao permitir o reaproveitamento amplo dos valores, inclusive para finalidades diferentes das previstas inicialmente. Para integrantes do Palácio do Planalto, isso poderia abrir margem para novos questionamentos judiciais e gerar desgaste político, especialmente em um cenário pré-eleitoral. Enquanto o veto foi bem recebido por setores que defendem maior transparência no orçamento público, a sanção da lei como um todo também gerou reações no meio econômico. O aumento da tributação sobre apostas esportivas, por exemplo, prevê a elevação gradual da alíquota aplicada às empresas do setor, podendo chegar a até 15% nos próximos anos. O governo argumenta que o crescimento acelerado desse mercado exige maior regulação e contribuição fiscal. No caso das fintechs, a elevação da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, busca equiparar a carga tributária dessas empresas à dos bancos tradicionais.
A medida faz parte da estratégia do Ministério da Fazenda para reduzir distorções no sistema tributário. Outro ponto relevante da lei é o aumento do imposto retido na fonte sobre os juros sobre capital próprio, mecanismo usado por empresas para remunerar acionistas. A alíquota sobe de 15% para 17%, 5%, reforçando o esforço do governo para ampliar a arrecadação. No Congresso Nacional, parlamentares que apoiaram o dispositivo vetado afirmam que o objetivo era evitar o desperdício de recursos públicos já autorizados, permitindo que verbas canceladas fossem reaproveitadas em novas ações. Já críticos do trecho afirmam que a proposta abriria brechas perigosas e enfraqueceria o controle sobre o orçamento. O veto presidencial ainda será analisado pelo Congresso, que pode mantê-lo ou derrubá-lo em sessão conjunta de deputados e senadores. Para isso, é necessária maioria absoluta em ambas as casas legislativas. Enquanto essa decisão não ocorre, o governo segue defendendo que o veto reforça o compromisso com a transparência, o respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal e a responsabilidade fiscal. O episódio mostra que, mesmo após a derrubada formal do orçamento secreto, o tema continua presente no debate político nacional, evidenciando a disputa constante entre executivo e legislativo sobre o controle e a destinação dos recursos públicos. A sanção da lei e o veto ao trecho polêmico marcam mais um capítulo dessa disputa, que deve permanecer no centro das atenções políticas nos próximos meses. Especialistas em orçamento público avaliam que o veto presidencial também envia um recado direto ao Congresso Nacional. Para analistas, a decisão indica que o Palácio do Planalto não pretende flexibilizar regras que já foram alvo de questionamentos no Supremo Tribunal Federal, especialmente quando envolvem grandes volumes de recursos e pouca transparência. Nos bastidores de Brasília, a avaliação é de que o tema ainda deve gerar novos embates. Parlamentares que defendem a derrubada do veto argumentam que a reutilização dos recursos cancelados permitiria maior eficiência na execução do orçamento, evitando que verbas já autorizadas fiquem paradas ou sejam perdidas. Por outro lado, críticos da proposta afirmam que qualquer tentativa de reaproveitamento dessas emendas precisa seguir critérios rígidos e plenamente transparentes, sob risco de repetir práticas que levaram o orçamento secreto a ser considerado inconstitucional. O governo, por sua vez, sustenta que o veto não impede investimentos nem paralisa obras essenciais, mas preserva a legalidade e o respeito às decisões do Judiciário. Segundo integrantes da equipe econômica, a prioridade é garantir previsibilidade fiscal e segurança jurídica, especialmente em um momento de ajustes nas contas públicas. A análise do veto pelo Congresso ainda não tem data definida, mas o tema deve ganhar espaço na pauta política nas próximas semanas. Caso o veto seja derrubado, o governo poderá recorrer novamente ao Supremo Tribunal Federal para questionar a constitucionalidade do dispositivo. Enquanto isso, a sanção da lei mantém em vigor as mudanças tributárias previstas e reforça o debate sobre como equilibrar arrecadação, transparência e governabilidade. Um debate que, mais uma vez, mostra como o orçamento público segue no centro das disputas políticas do país. Para acompanhar os principais acontecimentos da política brasileira em primeira mão, inscreva-se no Brasil em Foco.